Segundo Crônicas capítulo 12. E sucedeu que, quando ficou estabelecido o reino de Roboão, e havendo o rei se tornado forte, ele deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Pelo que, no 5º ano da rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque eles tinham transgredido contra o Senhor. Com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros, já era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, líbios, suquitas e etíopes. E tomou as cidades fortificadas de Judá, e chegou até Jerusalém. Então Semaías, o profeta, fez ter com Roboão e com os príncipes de Judá que se tinham ajuntado em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: O Senhor é justo. Quando, pois, o Senhor viu que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei, mas dar-lhes-ei algum socorro, e o meu furor não será derramado sobre Jerusalém por mão de Sisaque. Todavia eles lhe serão servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e levou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, levou tudo. Levou até os escudos de ouro que Salomão fizera. E o rei Roboão fez em lugar deles escudos de bronze, e os entregou na mão dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, vinham os da guarda e os levavam, depois tornavam a pô-los na câmara da guarda. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, de modo que não o destruiu de todo, porque ainda havia coisas boas em Judá. Fortaleceu-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém, e reinou. Roboão tinha 41 anos quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolhera dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe Naama, a Amonita. Ele fez o que era mal, porquanto não dispôs o seu coração para buscar ao Senhor. Ora, os atos de Roboão, desde os primeiros até os últimos, porventura não estão escritos nas histórias de Semaías, o profeta, e de Ido, o vidente, na relação das genealogias? Houve guerra entre Roboão e Jeroboão por todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. E Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Crônicas capítulo 13. No ano 18º do rei Jeroboão começou Abias a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém, o nome de sua mãe era Micaías, filha de Uriel de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias dispôs-se para a peleja com um exército de varões valentes, 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos homens valentes. Então Abias pôs-se em pé em cima do monte Zemaraim, que está na região montanhosa de Efraim, e disse: Ouvi-me, Jeroboão e todo Israel. Porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por um pacto de sal? Contudo levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios filhos de Belial, e fortaleceram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda moço e indeciso de coração, e não podendo resistir-lhes. E agora julgais poder resistir ao reino do Senhor, que está na mão dos filhos de Davi, visto que sois uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes fora os sacerdotes do Senhor, filhos de Arão, e os levitas, e não fizestes para vós sacerdotes, como fazem os povos das outras terras. Qualquer que venha consagrar-se, trazendo um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Mas, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e nunca o deixamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, os quais são filhos de Arão, e os levitas para o seu serviço. Queimam perante o Senhor cada manhã e cada tarde holocausto e incenso aromático, também dispõe os pães da proposição sobre a mesa de ouro puro, e o castiçal de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós temos guardado os preceitos do Senhor nosso Deus, mas vós o deixastes. Eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes com as trombetas, para tocarem alarme contra vós.
Ó filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. Jeroboão, porém, armou uma emboscada, para dar sobre Judá pela retaguarda, de maneira que as suas tropas estavam em frente de Judá e a emboscada por detrás. Então os de Judá olharam para trás, e eis que tinham de pelejar por diante pela retaguarda, então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E os homens de Judá deram o brado de guerra, e sucedeu que, bradando eles, Deus feriu Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus lhes entregou nas suas mãos. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, depois que caíram mortos de Israel 500.000 homens escolhidos. Assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor Deus de seus pais. E Abias foi perseguindo Jeroboão, e tomou-lhe cidades, Betel e seus arrabaldes, Gesana e seus arrabaldes, e Efron e seus arrabaldes. Jeroboão não recobrou mais a sua força nos dias de Abias, e o Senhor o feriu, e ele morreu. Abias, porém, se fortaleceu, e tomou para si 14 mulheres, e teve 22 filhos e 16 filhas. O restante dos atos de Abias, os seus caminhos e as suas palavras, estão escritos no comentário do profeta Ido. Segundo Crônicas capítulo 14. Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias a terra esteve em paz por 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Removeu os altares estranhos, e os altos, quebrou as colunas, cortou os azerins, e mandou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também removeu de todas as cidades de Judá os altos e os altares de incenso, e sob ele o reino esteve em paz. Edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava em paz, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos. A terra ainda é nossa porque buscamos ao Senhor nosso Deus, nós o buscamos, e ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram, pois, e prosperaram. Ora, tinha Asa um exército de 300.000 homens de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos estes eram homens valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1.000.000 de homens, e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus, dizendo: Ó Senhor, nada para te ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Acuda-nos, pois, o Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Ó Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor desbaratou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma, porque foram quebrantados diante do Senhor, e diante do seu exército. Os homens de Judá levaram dali muito grande despojo. Feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque veio sobre elas o terror da parte do Senhor, e saquearam todas as cidades, pois havia nelas muito despojo. Também feriram as malhadas do gado, e levaram ovelhas em abundância, e camelôs, e voltaram para Jerusalém.